Meu nome é Ivy Richards e, aos 32 anos, nunca imaginei que minha maior traição viria das duas pessoas que me criaram. Quando meus pais perderam tudo, comprei para eles uma linda casa em Portland, usando quase cada centavo das minhas economias. 6 meses depois, eles deram uma grande festa de inauguração. Não fui convidada. Quando entrei, ouvi meu pai rindo com os convidados. Ela pagou, mas agora somos donos, disse ele. Meu coração se partiu em 1 milhão de pedaços. Antes de continuar minha história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias da vida real. Cresci em Portland, Oregon, com o que sempre considerei uma família típica de classe média. Minha mãe, Janete, trabalhava como professora do ensino fundamental na escola primária Lincoln, enquanto meu pai, Robert, administrava uma loja de ferragens local chamada Richards Family Hardware, que era uma referência no bairro há mais de 20 anos. Não éramos ricos, mas meus pais sempre se certificaram de que eu tivesse o que precisava. Nossa família era unida de maneiras que realmente importavam. Todos os domingos durante o verão, fazíamos caminhadas por trilhas próximas, explorando a beleza natural do noroeste do Pacífico. Os feriados eram sempre especiais, com tradições como fazer casinhas de gengibre no Natal e esculpir abóboras elaboradas para o Halloween. As noites de sexta-feira eram sagradas em nossa casa, como noite de jogos em família, com competições acirradas de banco imobiliário que às vezes duravam até meia-noite. A escola veio naturalmente para mim, e eu me destacava na maioria das matérias. Meus pais sempre me apoiaram em meus estudos, comparecendo a todas as feiras de ciências e reuniões de pais e professores com genuíno orgulho nos olhos. Quando fui nomeado orador da turma do ensino médio, meu pai me surpreendeu com minha primeira câmera profissional. Sabendo do meu interesse por fotografia, minha mãe chorou durante meu discurso, e mais tarde me disse que aquele foi o dia de maior orgulho da vida dela. Meu esforço valeu a pena quando ganhei uma bolsa de estudos em finanças para a Universidade de Washington, em Seattle. Ficava a apenas 3 horas de carro de Portland, mas parecia que eu estava entrando em um mundo totalmente novo. A faculdade foi desafiadora como o ensino médio nunca foi, e aprendi a conciliar meus estudos com 2 empregos de meio período para cobrir minhas despesas de subsistência. Eu trabalhava de manhã em uma cafeteria perto do campus e à noite na biblioteca da universidade, muitas vezes estudando durante os intervalos ou períodos de baixa temporada. Após 4 anos de noites mal dormidas e sessões de estudo regadas à cafeína, me formei com honras em finanças. A cerimônia foi mais um momento de orgulho para meus pais, que vieram passar o fim de semana e tiraram dezenas de fotos. 2 semanas depois, consegui um cargo de nível básico na Reynolds Financial Advisors, uma das empresas mais prestigiadas de Seattle. Os 8 anos seguintes voaram enquanto eu progredia de assistente para associado e, finalmente, para consultor financeiro sênior. Trabalhei bastante, obtive certificações adicionais e construí uma base de clientes confiável que confiava na minha orientação financeira. Aos 30 anos, meu salário anual já havia atingido 6 dígitos, e eu havia comprado um apartamento modesto, mas moderno, no centro de Seattle, com uma vista deslumbrante de Puget Sound. Enquanto isso, em Portland, meus pais também enfrentavam seus próprios desafios. A loja de ferragens que sustentava nossa família há décadas lutava para competir com os grandes varejistas que se mudavam para a região. A recessão econômica atingiu particularmente os pequenos negócios, e meu pai começou a usar suas economias de aposentadoria para manter a loja funcionando. Então, a pandemia de Covid-19 deu o golpe final. Com fechamentos obrigatórios e problemas na cadeia de suprimentos, a loja de ferragens continuou funcionando por vários meses antes que meu pai finalmente tomasse a dolorosa decisão de pedir falência. Aos 63 anos, ele se viu sem um negócio e sem a previdência complementar com a qual ele e minha mãe contavam. Soube do aviso de execução hipotecária durante um telefonema de rotina no domingo. Minha mãe tentou parecer otimista como sempre, perguntando sobre meu trabalho e vida social, mas eu percebi a tensão em sua voz. Quando a pressionei sobre como eles estavam realmente indo, ela finalmente cedeu e admitiu que estavam 3 meses atrasados nas prestações da hipoteca e que haviam recebido um aviso de execução hipotecária do banco. Eles não queriam me preocupar nem pedir ajuda diretamente. O orgulho os impedia de me procurar, mesmo com a situação financeira cada vez mais desesperadora. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento, admirando as luzes cintilantes de Seattle, e tomei uma decisão que mudaria a vida de todos nós.
Na manhã seguinte, liguei para meu consultor financeiro e discuti a liquidação de uma parcela significativa da minha carteira de investimentos. Também entrei em contato com meu banco para obter uma hipoteca adicional para o meu apartamento. Em 2 semanas, consegui reunir fundos suficientes para comprar uma casa modesta para meus pais. Passei o mês seguinte pesquisando anúncios online e trabalhando com um corretor de imóveis em Portland para encontrar o imóvel perfeito. Por fim, encontramos uma linda casa de 3 quartos em estilo rancho em um tranquilo subúrbio de Portland, não muito longe do antigo bairro deles. Por $420 mil, estava dentro do meu orçamento, depois de liquidar minhas economias e garantir o empréstimo adicional para o meu apartamento. O processo legal correu bem, pois eu tinha um amigo da faculdade, Marcus Johnson, que havia se tornado advogado imobiliário. Ele me ajudou a redigir um acordo legal simples que doaria a casa aos meus pais, protegendo meu investimento. O acordo incluía uma cláusula sobre a manutenção do reconhecimento familiar da doação e exigia minha aprovação para qualquer reforma que ultrapassasse $5 mil. O dia em que entreguei as chaves aos meus pais continua sendo uma das minhas lembranças mais queridas. Minha mãe chorou e me abraçou forte, sussurrando agradecimentos contra meus cabelos. Meu pai, que normalmente não se emocionava, tinha lágrimas nos olhos enquanto prometia que eles sempre honrariam o que eu havia feito por eles. Comemoramos com um jantar no restaurante italiano favorito deles, e voltei para Seattle, sentindo que havia feito algo verdadeiramente significativo com meu sucesso. Pela primeira vez desde que me mudei para a faculdade, me senti completamente em paz com a situação dos meus pais. Eles tinham uma casa linda, livre e desimpedida, em um bairro seguro e com boas comodidades. Eu havia dado a eles segurança para a aposentadoria, e saber que eles nunca mais teriam que se preocupar com custos de moradia me encheu de genuína felicidade. Parecia a solução perfeita para todos nós. 3 meses depois de comprar a casa para meus pais, tirei uma sexta-feira de folga do trabalho para ir até Portland passar o fim de semana. Fiquei animado para vê-los se instalando e saber mais sobre seus novos vizinhos e comunidade. Quando cheguei, notei imediatamente pequenas mudanças na casa que não estavam lá quando os visitei pela última vez, algumas semanas depois de se mudarem. A sala de estar havia sido repintada de um bege neutro para um bordô vibrante, e novas luminárias haviam sido instaladas em todo o andar principal. Quando perguntei casualmente sobre as mudanças, meus pais pareceram indiferentes. Só para deixar o ambiente mais aconchegante, disse minha mãe com um aceno de mão. Nada demais. Senti uma pontada de mágoa por eles não terem me consultado sobre as mudanças, principalmente porque tínhamos escolhido as cores originais da tinta juntos, mas entendi a necessidade deles de deixar o espaço com a cara deles. Deixei a decepção de lado e me concentrei em aproveitar o fim de semana juntos. Nos meses seguintes, comecei a notar um padrão de desculpas cada vez maior sempre que eu sugeria uma videochamada ou uma visita de fim de semana. Minha mãe alegava que eles estavam ocupados com atividades da igreja ou compromissos. Meu pai mencionava compromissos vagos com novos vizinhos. Nossos telefonemas ficaram mais curtos, frequentemente interrompidos por alguém supostamente na porta ou por outra ligação. Enquanto isso, as redes sociais contavam uma história diferente. Minha mãe sempre foi ativa no Facebook, postando atualizações regulares sobre reuniões familiares e seus projetos de jardinagem. Agora, sua página mostrava fotos de móveis novos que pareciam muito mais caros do que meus pais poderiam pagar com sua renda fixa de aposentadoria. Havia fotos de eletrodomésticos de aço inoxidável, substituindo os perfeitamente funcionais que vieram com a casa. Uma foto mostrava meu pai orgulhosamente em pé ao lado de uma grande churrasqueira externa nova em um pátio ampliado que eu nunca tinha visto antes. Com a aproximação do Natal, naturalmente presumi que continuaríamos nossa tradição de passar o feriado juntos. Para minha surpresa, minha mãe ligou uma semana antes do Natal para dizer que a casa não estava pronta para receber convidados e sugeriu que adiássemos a comemoração para a primavera. Quando me ofereci para ficar em um hotel próximo, ela rapidamente se desculpou com compromissos anteriores com seus novos amigos da igreja. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Jasmine Walker, para conversar sobre minhas crescentes preocupações. Jasmine e eu éramos amigas desde a faculdade, e ela conhecia bem a dinâmica da minha família. Parece que eles estão se aproveitando da sua generosidade, disse ela, cautelosamente. Minha prima passou por algo parecido quando comprou um carro para os pais. De repente, eles estavam ocupados demais para levá-la ao aeroporto, mas tinham tempo para fazer viagens de carro com os amigos.
Defendi meus pais, insistindo que eles estavam apenas curtindo a nova casa e a nova comunidade. Mas, ao encerrar a ligação, um nó de desconforto se formou no meu estômago. Será que eles estavam me excluindo deliberadamente da nova vida deles? Em fevereiro, decidi surpreender meus pais com uma visita em vez de dar a eles a chance de inventar desculpas. Quando cheguei sem avisar, numa manhã de sábado, era impossível não notar a expressão de desconforto em seus rostos. Eles me receberam com sorrisos forçados, mas não havia nada do calor genuíno a que eu estava acostumado. Enquanto meu pai, relutantemente, me mostrava a casa, fiquei chocado com a extensão das reformas que eles haviam feito sem me contar. Toda a cozinha havia sido reformada com armários personalizados e bancadas de quartzo. O banheiro principal agora contava com um box amplo com azulejos caros. Em toda a casa, pisos de madeira substituíram o carpete que tínhamos combinado estar em excelentes condições quando comprei o imóvel. Durante um almoço constrangedor, finalmente perguntei como eles tinham conseguido bancar uma reforma tão extensa com a renda limitada da aposentadoria. Minha mãe trocou um olhar rápido com meu pai antes de explicar que eles tinham recebido uma herança inesperada do primo do meu pai em Michigan. Jerry nos deixou quase $40.000, explicou meu pai. Foi completamente inesperado. Mal nos conhecíamos quando adultos. Assenti, tentando disfarçar minha confusão. Em todos os meus 32 anos, nunca ouvi meu pai mencionar um primo, Jerry, de Michigan. Meus pais sempre foram abertos sobre assuntos familiares, e uma herança daquele tamanho normalmente seria um assunto importante nas conversas. No entanto, por algum motivo, eles nunca mencionaram essa dádiva inesperada durante nossos telefonemas cada vez mais breves. Saí daquela visita com uma sensação inquietante da qual não conseguia me livrar. Na semana seguinte, recebi uma mensagem no Facebook de Patrick Taylor, que se apresentou como vizinho dos meus pais. Ele me reconheceu das fotos que minha mãe lhe mostrou e queria entrar em contato. Só queria dizer que os empreiteiros têm feito um ótimo trabalho na casa dos seus pais nas últimas semanas, escreveu ele. O barulho tem sido mínimo e eles sempre limpam depois. Achei que você gostaria de saber que o projeto está indo bem. Quando liguei para meus pais para perguntar sobre essa nova rodada de reformas que Patrick havia mencionado, suas respostas foram vagas e defensivas. Minha mãe alegou que Patrick devia estar confuso e provavelmente se referia a uma obra feita em outra casa na rua. Quando insisti em dar detalhes, meu pai ficou irritado. Não precisamos da sua aprovação para cada pequena coisa que fazemos para melhorar nossa casa, ele retrucou. Esta casa agora é nossa. Não precisamos da sua permissão para tudo. Suas palavras me atingiram como um tapa. Nossa conversa rapidamente evoluiu para a primeira grande discussão que já tivemos sobre a casa. Lembrei-os do nosso acordo sobre grandes reformas, e eles me acusaram de tentar controlá-los. A ligação terminou comigo em lágrimas e meus pais furiosos. Não tive notícias deles por uma semana inteira, até que minha mãe enviou uma breve mensagem se desculpando pelo mal-entendido, mas sem dar nenhuma explicação concreta. Jasmine ouviu pacientemente enquanto eu relatava a interação durante nosso próximo encontro para um café. Ivé, disse ela gentilmente, acho que você precisa encarar a possibilidade de seus pais estarem se aproveitando da sua generosidade. Eles estão escondendo reformas, mentindo sobre a origem do dinheiro e ficando na defensiva quando questionados. Essas não são atitudes de pessoas que apreciam o que você fez por elas. Eu queria discordar, defender as pessoas que me criaram com o que eu sempre acreditei ser amor incondicional, mas as evidências estavam se tornando mais difíceis de ignorar a cada dia. Os pais que me ensinaram sobre honestidade e gratidão agora se comportavam de maneiras que contradiziam tudo o que haviam incutido em mim. Chegou o fim de semana do Memorial Day, marcando 6 meses desde que eu havia presenteado meus pais com a casa. Eu estava lendo os e-mails de trabalho na manhã de sábado quando uma notificação do Instagram me chamou a atenção. Sarah Williams, filha de amigos de longa data dos meus pais, havia postado um story mostrando decorações elaboradas sendo montadas no que parecia inconfundivelmente a casa dos meus pais. A legenda dizia, ajudando a montar a incrível festa de inauguração hoje à noite. Este lugar vai ficar mágico. Meu coração apertou. Uma festa de inauguração. Depois de 6 meses na casa que eu havia comprado para eles, meus pais finalmente estavam comemorando com uma inauguração de verdade, e eu não tinha recebido nenhuma menção a isso, muito menos um convite. Liguei imediatamente para meus pais, mas os telefones de ambos caíram direto na caixa postal.
Enviei mensagens de texto cada vez mais preocupadas, perguntando sobre a festa que Sara havia mencionado, mas não obtive resposta. O silêncio era ensurdecedor e revelava muito sobre as intenções deles. Com a ansiedade crescendo, liguei para Patrick, o vizinho que havia me contatado anteriormente sobre as reformas. Ele atendeu no segundo toque. Quando me identifiquei, sua voz assumiu um tom estranho. Ah, Ivé, sim, vai ter uma festa de inauguração hoje à noite, disse ele. Seus pais estão planejando há semanas. Eles convidaram praticamente toda a vizinhança e a família de fora da cidade. Imaginei que você estaria lá como convidada de honra. Minha voz tremeu levemente enquanto agradecia pela informação e encerrava a ligação. Fiquei em silêncio, atordoado, no meu apartamento em Seattle, tentando processar esse novo nível de traição. Através de conexões nas redes sociais, logo descobri que parentes, incluindo tias e primos que eu não via há anos, haviam recebido convites formais para o evento semanas antes. A constatação de que eu havia sido deliberadamente excluída de uma celebração da própria casa que eu havia sacrificado para sustentar meus pais foi devastadora. Não foi um descuido ou falha de comunicação. Foi uma decisão intencional de me deixar de fora de um evento familiar significativo. Liguei para Jasmine chorando, explicando a situação entre soluços. Sua reação inicial foi de choque, seguida de indignação por mim. Você precisa aparecer de qualquer jeito, disse ela com firmeza. A casa também é sua, Ivé. Eles não podem simplesmente fingir que você não existe quando é conveniente para eles. Ao longo do dia, minhas emoções oscilavam entre mágoa, raiva e descrença. No final da tarde, a raiva já havia vencido. Arrumei uma mala para passar a noite, entrei no carro e comecei a viagem de 3 horas de Seattle a Portland, ensaiando o que diria quando chegasse à festa sem ser convidada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto durante a maior parte da viagem, enquanto eu imaginava inúmeros cenários, confrontando e reconciliando em igual medida. Cheguei ao bairro dos meus pais pouco depois das 20 horas. A rua estava cheia de carros desconhecidos, e tive que estacionar a quase um quarteirão de distância. Do lado de fora, a casa parecia transformada. Luzes de corda pendiam das árvores e cobriam um amplo pátio dos fundos, visível da lateral da casa. Lanternas coloridas marcavam o caminho até a porta da frente, e eu podia ouvir música e risadas lá dentro. Por um momento, fiquei sentada no carro, questionando minha decisão de vir. Talvez eu devesse simplesmente dirigir de volta para Seattle e fingir que nunca soube da festa. Talvez confrontar meus pais na frente dos convidados deles só piorasse a situação. Mas então me lembrei do tom de desdém na voz do meu pai quando ele disse: "Esta é a nossa casa agora." E minha determinação se fortaleceu. Verifiquei minha aparência pelo retrovisor, enxuguei os últimos vestígios de lágrimas, retoquei o batom e respirei fundo. O que quer que acontecesse em seguida, eu precisava encarar com dignidade e compostura. Esta casa representava quase cada centavo das minhas economias e anos de trabalho duro. Eu tinha o direito de estar ali, com ou sem convite. Com o coração batendo forte no peito, caminhei até a porta da frente. Estava destrancada, como se estivesse dando as boas-vindas aos muitos convidados que haviam sido devidamente convidados, ao contrário da filha que tornará tudo possível. Entrei pela porta da frente destrancada e deparei-me com uma entrada lotada, cheia de pessoas segurando bebidas e conversando animadamente. A casa que eu havia comprado como um lar simples e modesto para a aposentadoria dos meus pais havia sido transformada a ponto de ficar irreconhecível. As paredes agora eram de um sofisticado cinza ardósia em vez dos tons neutros e quentes que havíamos escolhido juntos, adornadas com obras de arte de aparência cara que eu nunca tinha visto antes. É porque eles não me convidaram, respondi com uma calma que não sentia. Só descobri a festa de hoje pelas redes sociais. Um silêncio constrangedor se seguiu enquanto os Andersons trocavam olhares. George murmurou algo sobre encontrar o bar, e eles se afastaram rapidamente, me deixando sozinha na entrada enquanto outros convidados começavam a notar minha presença. Adentrei a casa, passando por grupos de pessoas que sussurravam enquanto eu passava. Na cozinha completamente reformada, uma mesa de comidas com aparência profissional havia sido disposta ao lado de um bar aberto, comandado por um jovem uniformizado. Os eletrodomésticos eram todos de marcas sofisticadas. As bancadas, o granito exótico e os armários planejados haviam substituído os originais, perfeitamente funcionais.
Enquanto aceitava uma taça de vinho do barman, ouvi trechos de conversas sobre a reforma completa da casa e perguntas sobre como eles conseguiam bancar tudo isso com uma pensão de professor. Meus pais não estavam por perto, o que me permitiu continuar minha exploração chocada da casa transformada. O banheiro principal havia sido transformado no que parecia ser um spa de luxo, com banheira de imersão e chuveiro de efeito chuva. Os quartos exibiam móveis novos e obras de arte caras. O mais chocante de tudo foi a descoberta de que o porão havia sido transformado em uma sala de entretenimento completa, com poltronas de cinema e um sistema de projeção. Parei em frente ao que parecia ser uma adição completamente nova à casa, uma varanda que se estendia dos fundos da propriedade e que definitivamente não existia quando a comprei, 6 meses antes. Através da porta parcialmente aberta, eu podia ouvir a voz estridente do meu pai, que parecia ser um grupo considerável. O melhor investimento que já fizemos, ele dizia, seguido de gargalhadas. Ela entregou a escritura sem pensar 2 vezes. Praticamente implorou para que a pegássemos. A voz da minha mãe se intrometeu. Ela está tão absorta na vida em Seattle. Nem percebe o que fizemos. Ocupada demais com o emprego chique e os amigos da cidade. Ela sabe de todas as reformas? Perguntou uma voz que eu não reconheci. A resposta do meu pai gelou minhas veias. Ela pagou, mas agora somos donos. O que ela não sabe não vai machucá-la. Mais risadas se seguiram, desta vez às minhas custas, vindas de uma sala inteira de pessoas. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu e se reformou. A mágoa ainda estava lá, uma dor profunda no meu peito, mas agora ofuscada por uma raiva ardente que eu nunca havia sentido antes. Eram meus pais, as pessoas que me criaram para valorizar a honestidade e a gratidão, zombando abertamente do maior sacrifício que eu já havia feito por eles. Com a minha aparência notavelmente calma, apesar da turbulência emocional interna, entrei na sala de estar. O espaço ficou em silêncio enquanto as cabeças se viravam, e os rostos dos meus pais registraram primeiro o choque, depois alarme com a minha presença inesperada. Devia haver umas 15 pessoas amontoadas na nova ala, todas agora assistindo ao drama que se desenrolava com interesse indisfarçável. Ivé, minha mãe se recuperou primeiro, com a voz falsamente animada. Que surpresa! Não esperávamos você. Ela se levantou rapidamente, quase derramando a bebida na pressa. O rosto do meu pai havia perdido a cor, mas ele tentou salvar a situação apresentando-me, desajeitadamente, aos convidados confusos. Pessoal, esta é a nossa filha de Seattle. Ela apareceu de surpresa. Ouvi você falando sobre a casa que comprei para você, disse eu baixinho, o quarto agora completamente silencioso. Não me deixe interromper a festa para a qual você se esqueceu de me convidar. Os hóspedes incomodados começaram a inventar desculpas para sair do quarto, resmungando sobre bebidas refrescantes ou verificando a comida. Em poucos minutos, apenas meus pais e eu permanecíamos no anexo do solário que aparentemente havia sido construído sem meu conhecimento ou consentimento. Minha mãe agarrou meu braço e me empurrou para dentro do escritório do meu pai, fechando a porta com firmeza atrás de nós. Sua fachada simpática havia desaparecido completamente, substituída por uma fúria mal contida. Como você ousa nos envergonhar na frente de todo mundo desse jeito? Sibilou ela. Você não tinha o direito de aparecer sem avisar e causar uma cena. Meu pai ficou de braços cruzados, na defensiva. Você nos deu esta casa, Ivé. Ela é nossa agora. Não precisamos discutir todas as decisões com você. Você me excluiu deliberadamente da sua festa de inauguração, eu disse, lutando para manter a voz firme. Uma festa para celebrar uma casa que comprei para você com minhas economias depois que você perdeu tudo. Como pôde fazer isso? Não achamos que você teria interesse em comparecer, respondeu minha mãe friamente. Você está sempre tão ocupado em Seattle. Pareceu desnecessário incomodá-lo com uma simples reunião familiar. Uma simples reunião? Gesticulei em direção à janela, de onde se viam vans de buffet na entrada da garagem. Você convidou todo mundo, menos eu. E as reformas não autorizadas que devem ter custado dezenas de milhares de dólares? De onde veio esse dinheiro? Nunca teve um primo Jerry de Michigan, né? O rosto do meu pai endureceu. Não precisamos da sua permissão para melhorar a nossa casa. O que fizermos com esta casa agora é problema nosso. Na verdade, de acordo com o nosso acordo legal,
vocês precisam da minha permissão para reformas acima de $5.000, lembrei-os. Um acordo que vocês dois assinaram de bom grado quando lhes dei esta casa. Um lampejo de desconforto passou pelo rosto do meu pai, mas minha mãe ignorou minhas palavras com um aceno de mão. Foi só uma formalidade. Ninguém leva essas coisas a sério. Como você pagou por tudo isso? Insisti. Você não pode bancar reformas como essas com sua renda de aposentadoria. Meus pais trocaram olhares, e meu pai finalmente admitiu: fizemos um empréstimo com garantia hipotecária para o imóvel. O banco se mostrou bastante disposto a trabalhar conosco assim que viu que a casa estava totalmente quitada. As implicações do que eles fizeram me atingiram como um golpe físico. Eles não só violaram nosso acordo sobre as reformas, como também se aproveitaram da casa que eu havia comprado para lhes dar segurança na aposentadoria. Vocês deveriam sair da nossa casa agora antes que causem mais confusão, disse minha mãe, com a voz gélida. Os convidados estão aqui para celebrar nossa nova casa, não para testemunhar o drama familiar. Sua nova casa? Repeti, incrédula. Esvaziei minha poupança e fiz um empréstimo com garantia do meu próprio imóvel para comprar esta casa para você. Trabalhei 60 horas por semana durante anos para poder fazer isso. E é assim que você me agradece, me excluindo da sua comemoração e zombando de mim para os seus amigos? Você está exagerando, disse meu pai, com desdém. Era só conversa de festa. Ninguém levou a sério. Mas eu tinha ouvido as risadas, visto o brilho nos olhos do meu pai enquanto ele se gabava de ter se aproveitado da minha generosidade. Não havia como interpretar mal o que tinha acontecido. Não volte sem ser convidada, disse minha mãe ao abrir a porta do escritório. Esta não é sua casa, Ivé. Agora é nossa, e você precisa respeitar nossos limites. Caminhei por entre a multidão de convidados, de cabeça erguida, embora as lágrimas ameaçassem cair a qualquer momento. Ninguém falou comigo ou tentou me impedir enquanto eu me dirigia à porta da frente. Somente quando cheguei à segurança do meu carro é que as lágrimas começaram a rolar de verdade. Sentada na entrada da casa pela qual eu havia sacrificado tudo, fui tomada por soluços tão fortes que sacudiram todo o meu corpo. Liguei para Jasmine, mal conseguindo falar em meio às lágrimas, e ela me ajudou a superar o choque inicial do que acabará de acontecer. Você não pode dirigir assim, disse ela com firmeza. Venha ao meu apartamento. Você vai ficar comigo esta noite. Em vez de voltar para Seattle naquela noite, dirigi até o apartamento de Jasmine em Portland, seguindo suas instruções em um estado de transe de mágoa e traição. Ela estava esperando na porta quando cheguei, de braços abertos para receber meu rosto manchado de lágrimas em seu ombro. Sem julgamentos ou banalidades, ela me guiou até seu sofá, preparou chá quente e simplesmente sentou-se comigo enquanto eu percorria ondas de descrença, raiva e profunda tristeza. Aquela noite foi uma das mais sombrias da minha vida. Mal dormi, olhando para o teto da sala de Jasmine enquanto repassava os acontecimentos daquela noite, as palavras cruéis que meus pais haviam dito e as risadas dos convidados da festa. Cada lembrança era uma ferida aberta, reabrindo-se no momento em que a anterior começava a cicatrizar. A manhã trouxe uma clareza que estivera ausente no caos emocional da noite anterior. Enquanto Jasmine e eu nos sentávamos à pequena mesa da cozinha, tomando xícaras de café forte, minha dor começou a se cristalizar em determinação. Não se tratava apenas de uma festa para a qual eu não havia sido convidada. Tratava-se de uma traição fundamental de confiança e de um completo desrespeito ao meu sacrifício. Eles não podem te tratar assim, disse Jasmine, apertando minha mão. Ninguém merece isso, especialmente dos pais. Suas palavras me fizeram lembrar do acordo da casa que Marcos me ajudou a criar. Na época, eu me senti quase culpada por incluir termos formais para o que deveria ter sido um simples. Não se trata mais apenas da casa, disse Marcos gentilmente. Trata-se de respeito e reconhecimento do seu incrível sacrifício. Às vezes, a coisa mais gentil que podemos fazer é estabelecer limites que nos protejam da exploração, mesmo por aqueles que amamos. Suas palavras ressoaram profundamente. Não se tratava de punir meus pais ou recuperar o valor financeiro da casa. Tratava-se de me defender e me recusar a ser tratada como nada mais do que um caixa eletrônico conveniente em suas vidas. Nos dias seguintes, com a orientação de Marcos e o apoio emocional de Jasmine, desenvolvi uma estratégia. Reunimos registros financeiros comprovando que eu era a fonte do pagamento da casa.
Marcos usou seus contatos profissionais para obter orçamentos de reforma de empreiteiros que haviam trabalhado na propriedade. Documentei evidências nas redes sociais da exclusão da inauguração e criei um cronograma das várias violações de contrato. Juntos, elaboramos uma carta formal descrevendo essas violações e as opções disponíveis para meus pais: cumprir os termos do acordo original ou enfrentar consequências legais que poderiam incluir a venda forçada do imóvel. Marcos se ofereceu para me acompanhar como meu representante legal quando apresentei esses termos aos meus pais. Durante aqueles dias de preparação, também me concentrei no meu processamento emocional. Comecei um diário para explorar meus sentimentos complexos sobre o confronto que me aguardava. Escrevi página após página sobre memórias de infância, os valores com os quais meus pais supostamente me criaram e a desconexão entre esses ensinamentos e o comportamento atual deles. Até marquei uma sessão de emergência com a doutora Jennifer Lopes, uma terapeuta que eu consultava ocasionalmente durante períodos particularmente estressantes no trabalho. Sua percepção foi inestimável enquanto eu lutava contra a culpa que continuava a emergir, apesar das claras transgressões dos meus pais. Às vezes, o amor mais saudável exige limites difíceis, disse-me a doutora Lopes. Ao permitir que seus pais explorem sua generosidade sem consequências, você está permitindo um comportamento que, em última análise, prejudica a todos. O verdadeiro amor às vezes significa dizer não, mesmo quando dói. Após 3 dias de preparação, coleta de documentação e processamento emocional, eu estava pronta para prosseguir com a notificação formal. Escolhi uma roupa profissional que me fez sentir confiante, apesar da turbulência emocional que ainda me atormentava. Passei a noite anterior ensaiando uma apresentação calma e objetiva, determinada a não deixar minhas emoções sobrepujarem os limites que eu precisava estabelecer. Na manhã do confronto, realizei uma breve meditação com foco em autorrespeito e limites. O Dr. Lopes havia sugerido essa técnica de centralização, e achei surpreendentemente eficaz para acalmar meus pensamentos acelerados. Marcos me buscou no apartamento de Jasmine, com os documentos legais guardados em sua pasta, e dirigimos juntos até a casa dos meus pais. Nossa estratégia era clara: apresentar opções em vez de ultimatos, manter a compostura profissional apesar de provocações emocionais e documentar todas as interações para possíveis processos judiciais. Ao entrarmos na garagem, pude ver a limpeza pós-festa ainda em andamento, com mesas alugadas empilhadas no pátio ampliado e sacos de lixo enfileirados na lateral da casa. Por um momento, hesitei, o instinto infantil de evitar a desaprovação dos pais quase superando minha determinação. Então me lembrei do som da voz do meu pai dizendo: "Ela pagou, mas agora somos donos", e das risadas subsequentes às minhas custas. Respirando fundo, acenei para Marcos e nos aproximamos juntos da porta da frente. Meu pai abriu a porta, e sua expressão mudou instantaneamente de leve irritação para alarme ao me ver ali com Marcos. "Achei que tínhamos nos deixado claros ontem", disse ele, com um tom hostil bem diferente do pai amoroso com quem eu havia crescido. "Pai, este é Marcos Johnson. Ele é meu advogado", eu disse calmamente, recusando-me a me deixar intimidar por sua saudação hostil. "Precisamos ter uma conversa importante sobre a casa e nosso acordo." Minha mãe apareceu atrás dele, com um rosto contraído de irritação, que rapidamente se transformou em preocupação ao notar a aparência profissional de Marcos e a pasta de documentos em sua mão. Apesar da sua evidente relutância, convidaram-nos a entrar e conduziram-nos à mesa de jantar. Uma vez sentados, Marcos assumiu a liderança, apresentando-se profissionalmente e explicando que tinha conduzido uma revisão jurídica do acordo de doação da casa a meu pedido. O seu tom não era acusatório nem emotivo, apenas factual, apresentando as violações documentadas em termos claros e específicos. Minha mãe tentou ignorar as preocupações dele com um aceno de mão. Aquele acordo era apenas uma formalidade entre familiares. Ninguém esperava que Ivé realmente aplicasse aquelas condições ridículas. Marcos permaneceu imperturbável. "Senhorita Richards, a lei leva os acordos escritos muito a sério, principalmente quando há bens substanciais envolvidos. Posso citar vários precedentes legais que validam doações condicionais como esta." Ele prosseguiu citando casos específicos que comprovam a execuibilidade de tais acordos. Enquanto Marcos continuava sua apresentação metódica, observei a expressão do meu pai mudar gradualmente de irritação desdenhosa para uma compreensão crescente das sérias implicações legais. Seu rosto empalideceu visivelmente quando Marcos explicou como o empréstimo hipotecário não autorizado poderia constituir fraude.
Nossa investigação revelou que os documentos do empréstimo incluem uma assinatura que supostamente pertence à senhorita Yvette Richards, declarou Marcos, retirando cópias de sua pasta. Como a senhorita Richards nunca autorizou ou teve conhecimento deste empréstimo, isso representa uma séria preocupação jurídica que se estende além das questões civis, abrangendo potencial fraude criminal. Meus pais tentaram interromper várias vezes, mas Marcos manteve o tom profissional e continuou sua apresentação sem se desviar do assunto. Permaneci em silêncio, observando as fachadas confiantes dos meus pais ruírem à medida que a realidade jurídica de suas ações se tornava cada vez mais clara. Por fim, Marcos apresentou nossas opções propostas: cumprir os termos do acordo original, incluindo um reconhecimento público da minha doação e o reembolso imediato do empréstimo não autorizado, ou enfrentar consequências legais, incluindo a possível venda forçada da casa, com os lucros retornando para mim após o pagamento do empréstimo. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de raiva e não de remorso. Como você pôde fazer isso com seus próprios pais? Ela perguntou, direcionando sua fúria para mim. Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que você nos retribui, mandando um advogado atrás de nós? Pela primeira vez desde que cheguei, falei diretamente: você me mostrou quem realmente é naquela festa. Agora acredito em você. Minha voz era firme, apesar da emoção por trás das minhas palavras. Você zombou de mim para pessoas que me conhecem a vida toda. Você me excluiu deliberadamente de celebrar um lar que sacrifiquei tudo para lhe dar. Meu pai tentou minimizar a situação. Estávamos só nos divertindo com os amigos, Yvette. Ninguém levou a sério. Você está exagerando em uma conversa de festa. Uma batida na porta da frente interrompeu suas desculpas. Para surpresa de todos, era Patrick, o vizinho, quem havia me informado sobre as reformas e a festa. Ele tinha visto o carro de Marcos na garagem e queria devolver uma travessa emprestada para a festa. Sentindo a tensão no ambiente, Patrick hesitou na porta, mas então deu um passo à frente. Não pude deixar de ouvir parte da conversa de vocês, admitiu ele. Acho que você deveria saber que seus pais têm minimizado com frequência a sua contribuição para a casa deles. Em reuniões de bairro, eles se referem à casa como um investimento e nunca mencionam o seu papel em fornecê-la. A expressão de indignação dos meus pais diante da traição do vizinho foi toda a confirmação de que eu precisava. Enquanto Patrick se mantinha firme, outros vizinhos que tinham vindo buscar itens emprestados para a festa começaram a se reunir na varanda, curiosos sobre o confronto que se desenrolava lá dentro. A natureza pública do momento pareceu transpassar a negação dos meus pais. Com os vizinhos observando e as provas legais de Marcos esmagadoras, as acusações raivosas do meu pai deram lugar à barganha. Minha mãe fez uma tentativa desesperada de negociar termos diferentes, sugerindo um reconhecimento privado em vez do público especificado em nosso acordo. Marcos apresentou a notificação legal formal exigindo uma resposta em até 14 dias. Este documento descreve as violações específicas do contrato de doação e as medidas que estão sendo buscadas, explicou. Sugiro que você consulte seu próprio advogado antes de responder. Não se trata de dinheiro, eu disse baixinho enquanto meus pais olhavam para o documento. Trata-se de respeito. Tudo o que eu sempre quis foi que vocês estivessem seguros na aposentadoria. Nunca esperei gratidão ou retribuição, mas também nunca esperei ser ridicularizado e excluído de suas vidas depois de tudo o que sacrifiquei. Patrick se adiantou novamente. Eu estaria disposto a prestar depoimento sobre conversas que ouvi, se necessário, ofereceu-se, reforçando ainda mais minha posição. À medida que a notícia sobre o ocorrido se espalhava entre os vizinhos, uma onda inesperada de apoio da comunidade surgiu. Várias pessoas se aproximaram para expressar seu choque ao descobrir a verdade sobre a situação da casa. A senhora Daniels, do outro lado da rua, mencionou que meus pais haviam contado a todos que haviam comprado a casa com o dinheiro de um investimento inteligente, sem nunca mencionar minha contribuição. Diante de evidências contundentes e da rápida mudança de sempre me perguntei como eles conseguiram pagar aquela casa, admitiu ela. Robert disse a todos na reunião de família que era fruto de investimentos astutos. Sinto muito que tenham te tratado assim, Yvette. É imperdoável. Suas palavras foram a primeira de muitas conexões inesperadas que se formariam à medida que a verdade substituísse a narrativa que meus pais haviam construído. Em meio à perda do que eu pensava ser minha família mais próxima, descobri uma comunidade de apoio que eu desconhecia. Um mês após nosso confronto judicial,
recebi uma notificação de que meus pais haviam optado por vender a casa em vez de cumprir os termos do nosso acordo original. A decisão me magoou, mas não me surpreendeu. O orgulho deles não os permitia reconhecer publicamente minha contribuição, especialmente agora que sua falsa narrativa havia sido exposta a amigos e familiares. Senti emoções contraditórias durante o processo de venda. Por um lado, representou o rompimento definitivo do que eu acreditava ser um vínculo inquebrável entre pais e filhos. Por outro, trouxe uma estranha sensação de alívio, como se um peso que eu não havia reconhecido plenamente tivesse sido tirado dos meus ombros. Seguindo o conselho de Marcos, usei o dinheiro da venda para criar um fundo de emergência e investir em um imóvel menor para alugar, que poderia gerar renda passiva. A recuperação financeira foi simples, comparada ao processo de cura emocional que me aguardava. Continuei com as sessões semanais de terapia com a doutora Lopes, lidando com o luto complexo de perder não apenas o relacionamento com meus pais, mas também a versão idealizada deles que carreguei por toda a vida. Ela recomendou um grupo de apoio para filhos adultos de pais narcisistas e, por meio dessas sessões, comecei a reconhecer padrões de manipulação que existiam durante toda a minha infância, mas que haviam sido normalizados por anos de exposição. Tia Susan se tornou uma aliada inesperada na minha jornada de cura. Durante uma longa conversa por telefone, ela revelou uma história familiar que eu desconhecia. Seus pais fizeram algo parecido com seus avós, ela me contou. Quando seu avô precisou de tratamentos médicos caros, vendeu sua coleção de carros clássicos para pagar. Depois, seu pai disse a todos que foi sua esperteza financeira que salvou a família, sem nunca reconhecer o sacrifício do seu avô. A história se repetindo, suponho. Essas revelações me ajudaram a entender que o que aconteceu não foi culpa minha e provavelmente teria acontecido independentemente das minhas ações. Essa constatação não apagou a dor, mas forneceu um contexto que a tornou mais suportável. O processo de luto pelo relacionamento que eu pensava ter com meus pais foi longo e não linear. Em alguns dias, me senti forte e confiante na minha decisão de estabelecer limites. Em outros, ondas de dúvida e tristeza me trouxeram tão profundas que mal conseguia funcionar. Apesar de tudo, permaneci comprometida com a terapia e me cerquei de apoio genuíno. Reconectei-me com parentes que haviam sido mantidos à distância durante a minha infância, descobrindo primos e tias cujo calor e autenticidade eram revigorantes após anos de amor condicional. Junto com Jasmine e outros amigos próximos, começamos a construir novas tradições natalinas que celebravam a família escolhida em vez dos laços de sangue obrigatórios. Uma viagem de fim de semana à costa do Oregon com Jasmine me ajudou a recuperar o equilíbrio emocional. Caminhando pela costa, observando as ondas quebrando contra rochas antigas, encontrei perspectiva na vastidão do oceano. Minha dor, embora real e significativa, era apenas uma pequena parte de uma experiência humana muito maior. Essa percepção não diminuiu meus sentimentos, mas me ajudou a carregá-los com mais elegância. Também encontrei cura por meio do serviço, trabalhando como voluntária em uma organização sem fins lucrativos de segurança habitacional que ajudava idosos vulneráveis a manter a independência em suas casas. Cada sábado que passava consertando um telhado ou construindo uma rampa para a cadeira de rodas me reconectava ao impulso original que me levará a ajudar meus pais, lembrando-me de que a generosidade em si não era o problema, apenas sua aplicação sem limites saudáveis. Ao longo dessa jornada emocional, minha vida profissional continuou a prosperar. A equipe de liderança da Reynolds Financial Advisors foi compreensiva com a minha licença emergencial familiar e, ao retornar, me dediquei ao trabalho com foco renovado. 6 meses após o confronto com meus pais, fui promovido para liderar a nova equipe de planejamento financeiro da empresa para construtores de patrimônio de primeira geração. Minha abordagem à consultoria financeira mudou sutil, mas significativamente. Comecei a incorporar discussões sobre fatores emocionais e de relacionamento nas minhas consultas com clientes, ajudando outras pessoas a evitar as armadilhas que eu havia vivenciado. Dinheiro sem limites raramente resolve problemas, tornou-se minha filosofia norteadora, repercutindo particularmente entre clientes que buscavam apoio financeiro para familiares. O crescimento pessoal também se estendeu à minha vida amorosa. Eu estava tão focada na carreira e nas obrigações familiares que os relacionamentos amorosos ficaram em segundo plano por anos. Agora, com uma compreensão mais clara do que são relacionamentos saudáveis, me abri para novas possibilidades. Conheci Thomas Bennett, um arquiteto de bom coração, em um evento beneficente para uma organização sem fins lucrativos de habitação. Nossa conexão foi imediata e baseada no respeito mútuo e na comunicação honesta desde o início.
À medida que se aproximava o aniversário de um ano do confronto, me vi em um estado de reflexão. No meu diário, escrevi sobre as lições que essa experiência dolorosa me ensinou. Aprendi que a generosidade sem limites muitas vezes permite comportamentos prejudiciais em vez de resolver problemas. Descobri que a verdadeira família não se define pelo sangue, mas pelo respeito e pela reciprocidade. Mais importante ainda, descobri que meu valor não era determinado pela capacidade dos outros de apreciá-lo. Para comemorar a ocasião, organizei um pequeno jantar para as pessoas que me apoiaram nos dias mais difíceis: Jasmine, Marcos e sua esposa, Dr. Lopes, tia Susan e Thomas. Enquanto comíamos em meu apartamento recém-adquirido em Seattle, com vista para Puget Sound, a conversa fluiu facilmente entre pessoas que nunca tinham se conhecido antes, mas que estavam unidas pelo carinho autêntico que tinham por mim. Tia Susan mencionou que meus pais continuaram a manter a narrativa de vítima, dizendo aos familiares que eu havia roubado a casa deles por despeito. Fiquei surpresa ao perceber que essa informação não me machucava mais como antes. Eu havia me libertado da necessidade de reconhecimento ou aprovação deles, encontrando paz na verdade que eu conhecia e na pessoa que havia me tornado durante esse julgamento. Meu novo apartamento representava mais do que apenas um lugar para morar. Foi uma escolha consciente criar um lar repleto de aconchego, honestidade e conexões genuínas. A decoração era simples, mas significativa, cada peça escolhida pela alegria que trazia, e não pela impressão que poderia causar nos outros. A grande mesa de jantar onde nos reunimos naquela noite era o coração do espaço, selecionada especificamente para acomodar a família escolhida que emergiu das cinzas de laços de sangue rompidos. Quando o jantar terminou e a conversa continuou noite adentro, senti-me tomado por uma gratidão inesperada. A dolorosa jornada do ano anterior havia destruído ilusões, mas também revelado forças que eu nem sabia que possuía. Eu havia descoberto o poder de permanecer firme na minha verdade, mesmo quando isso significasse caminhar sozinho por um tempo. Fundar famílias, propôs Thomas em um brinde, erguendo o copo. Aquelas em que nascemos e as que criamos ao longo do caminho. Os copos tilintaram em concordância enquanto eu observava o círculo de conexões autênticas que se formara a partir dos pedaços quebrados do que veio antes. Ao perder o que eu considerava insubstituível, ganhei algo muito mais valioso: uma vida construída sobre a base do respeito próprio e do amor genuíno. Você já sofreu uma traição de alguém em quem confiava completamente? Como lidou com isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, compartilhar nossas experiências dolorosas ajuda outras pessoas a saberem que não estão sozinhas em suas lutas. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se no meu canal para mais histórias reais sobre como superar situações familiares difíceis. E se você conhece alguém que possa se beneficiar ao ouvir esta jornada, compartilhe com ela. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado pela forma como os outros o tratam.